Olá, mamães! Estou aqui para desejar a você um feliz Dia das Mães, desejar que Deus continue te iluminando, te abençoando, te dando força, te dando graça, né? Te dando essa alegria de poder criar um filho, cuidar de um filho, né? Com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Quero parabenizar as mães, quero parabenizar os pais que são mães, que eles existem, né? Quero parabenizar as avós que também são mães, todas as mães, eu quero parabenizar aqui por esse dia. E quero também contar para você uma história que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, que fala justamente do nascimento de Moisés. Moisés, ele nasceu em tempos difíceis. Naquele tempo, Faraó, que é uma figura de Satanás, ele decretou uma lei em que todas as crianças do sexo masculino que nascesse entre o povo dos hebreus deveriam ser mortas. Só que naquele tempo, Deus ele gerou Moisés. Por que Deus gera uma pessoa em tempos difíceis? Porque Deus tem propósito na vida de todos nós. Nós nascemos porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, por isso ele gera cada um de nós para cumprir o propósito dele. E dentre os propósitos de Deus, ele gera a mãe, a pessoa da mãe. Queridos, olha, não somos nós quem fazemos filhos. Quem faz filho é Deus. Lá em Salmos, no capítulo 27, o verso 3, a palavra diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Lá em Lucas 2, né, a prova de que nós não fazemos filhos, quem faz filhos é Deus, é quando o anjo aparece para Maria, o texto diz que Maria era virgem, o anjo aparece para Maria, fala que ela vai dar à luz ao Salvador, Jesus, e ela recebe essa palavra do anjo, né? Essa revelação do anjo. E no capítulo 2 de Lucas, no verso 34, Maria diz para o anjo assim: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ou seja, ela era virgem, né? Ela era uma criança ainda, uma menina, uma adolescente ainda. Verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, queridos, não somos nós quem geramos filhos. Deus é quem gera os filhos. E qual é o papel da mãe, então, pastor? A mãe, ela é o instrumento de Deus para trazer vida sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa. Olha que privilégio para você, mãe, ser um instrumento de Deus para cumprir o propósito de Deus e para trazer vida, né, dos filhos de Deus na face da terra. Olha que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar a importância que você tem para Deus? É por isso que Deus cuida muito bem das mães. É por isso que Deus todos os dias dá força, dá coragem, né, dá ânimo. Mesmo em dias difíceis, Deus está ali te protegendo, cuidando de você, mãe, todos os dias. Não desanime. Continue firme nesse propósito. Essa é uma missão, né, a mais linda das missões. E Moisés tinha duas mães, Joquebede, a mãe que deu ele à luz, a mãe biológica que gerou ele, que cuidou dele até uma certa idade, porque as crianças tinham que ser mortas, e ela escondeu aquela criança por alguns meses, e quando não havia mais jeito de esconder aquela criança, ela coloca aquela criança num cesto, coloca no rio, e o rio leva aquela criança nas mãos da filha de Faraó. Pensa bem, o homem que decretou que todas as crianças do Egito fossem mortas, agora a filha dele vai criar uma dessas crianças, vai criar Moisés. Então, aquela mulher, ela adota Moisés e ela cria Moisés até a fase da maturidade. Pensa que coisa maravilhosa. Se ter uma mãe já é algo extraordinário, imagina ter duas mães
que cuida de você, né, que trata você bem, que faz todos os seus caprichos, que te dá amor, que te dá carinho, que te dá proteção. Imagina, Moisés era esse homem privilegiado, ele tinha 2 mães. Então, mãe, você é uma pessoa especial nas mãos de Deus. Você é um instrumento de Deus. Então, por isso que nesse dia eu quero te parabenizar. Quero desejar que Deus continue cuidando de você, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física, que Ele continue te dando forças, que Ele continue te carregando no colo, nos braços, que Ele continue sendo o seu Deus, o seu protetor. Amém? Feliz Dia das Mães para você, mãe. Feliz Dia das Mães para você, pai que é mãe, para você, vó que é mãe. Feliz Dia das Mães. É o que eu te desejo nesse dia. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe.